chicos, como vocês estão? Estamos de volta aqui, né, com mais uma aulinha em espanhol. Lembrando que toda quarta-feira a gente tem a nossa aula, você não pode perder, tá bom? Então hoje eu vou pedir que vocês já peguem aí os livros, ó, de vocês do 7º ano. Enquanto vocês pegam, a gente vai conversando aqui um pouquinho, tá? Essa conversa é informal, né? Ó, eu quero agradecer porque vocês estão nesse canal. Se vocês gostam desta iniciativa de aprender inglês e espanhol sem sair de casa, dá aquele joinha, compartilha com pelo menos um amiguinho, se inscreve e ativa o sininho para que o YouTube entenda que vocês gostam desses tipos de conteúdo. Isso vai ser muito importante para a professora de vocês que está começando o canal, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem aqui, ó, perguntar nos comentários. E lembrando que quando a gente voltar nas nossas aulas presenciais, eu prometo que nós vamos tirar as dúvidas uma por uma e eu vou voltar ligeiramente o livro, dando uma pincelada em tudo que a gente aprendeu aqui nas atividades online, tá certo? Tenham paciência, é isso que a gente tem para estudar, então vamos estudar por aqui sim. A gente só não pode ficar parado, ok? Vocês podem estudar aqui no meu canal, vocês podem estudar em outros sites, em outros canais, tem outras plataformas de ensino, tá bom? Fica até o final desse vídeo porque essa aula é muito importante. Vamos começar? Abram os livros de vocês na página 15. Antes de começar a pandemia, a gente já tinha feito essa página, mas eu vou revisar, tá bom? O enfoque gramatical hoje são com os verbos reflexivos, que expressam uma ação que é recebida pelo mesmo sujeito que a realiza. Por exemplo, os verbos reflexivos, eles recaem sobre a mesma pessoa que realizou. Por exemplo, yo me banho. Quem tomou banho? Eu. Então, o verbo recaiu sobre eu mesma. Mas para cada pronome, nós vamos ter um verbo reflexivo. Ó, aqui a gente tem uma tabelinha, mas eu vou colocar aqui no quadro para a gente tirar todas as dúvidas. Vamos para os pronomes. Yo, tu, ele, ela, usted, nós outros, vós outros, ellos, elas e ustedes. Esses pronomes aqui vocês já aprenderam desde o 6º ano, né? A gente está só revisando. Para usar os pronomes reflexivos, eu usarei como? Ó, yo, me, tu, te, ele, ela, usted, se. Nós outros, nós, vós outros, os, eles, elas, ustedes, se. Agora vamos fazer uma frase. Por exemplo, ó, yo me levanto. Tu te levantas. Ele se levanta. Nós outros nos levantamos. Vós outros os levantais. Eles, elas, ustedes se levantam. Percebam que quem se levantou? A pessoa que falou. Então, o verbo reflexivo é isso, expressa uma ação que é recebida por o mesmo sujeito que a realizou. Agora, se eu quisesse falar na forma negativa, yo no me levanto, tu no te levantas, ele, ela, usted no se levanta. Nós outros não nos levantamos, vós outros não os levantais, eles, elas, ustedes não se levantam, ok? Isso aqui a gente já tinha visto na sala de aula, eu estou revisando, tá bom? Aqui a gente tem 4 desenhos para você colocar uma das frases que estão no quadrado. Fazem aí, vão fazendo aí, tá bom? Passando, a gente tem os advérbios, que eles podem ser divididos em algumas categorias. Ó, nós temos advérbios de ordem, que é primeiro, segundo, terceiro.
Advérbios de tempo, que é ontem, ayer, hoje, hoy, antes, después, siempre, mañana, nunca. Advérbios de lugar, aqui, aí, ali, debaixo, em cima, abaixo, ok? Advérbios de modo, bien, mal, bajo, alto, despacio. Advérbios de quantidade, mucho, pouco, muy, más, menos, bastante, casi, nada. Advérbios de afirmação, sí, claro, também. Advérbios de negação, não, jamás, nunca. Advérbios de dúvida, provavelmente ou quizás, talvez, tá bom? Aqui a gente tem todos os advérbios, de modo, de tempo, de lugar, de tudo que eu falei aqui, tá? Os advérbios são palavrinhas que servem para modificar, para dar um novo sentido, agregar um valor a 3 tipos de palavras: ao verbo, ao adjetivo e ao advérbio. Eu vou contar aqui para vocês um exemplo, tá? Espera aqui só eu apagar o quadro. Ó, vamos para o verbo. Ó, os advérbios, eles podem modificar e eles podem incrementar o verbo. Vamos lá. Então, Marcos habla despacio. Que é Marcos fala devagar. Então, despacio é o modo como Marcos fala. Ele fala devagar. Um significado a mais para o verbo falar. Então, ele intensifica, tá bom? Agora, vamos para adjetivo. Ó. Um exemplo. Ellos son muy altos. Eu intensifiquei o adjetivo alto usando muy. Eu poderia falar só ellos son altos, mas quando eu falei ellos son muy altos, eu intensifiquei, tá bom? Esse advérbio. E com o advérbio mesmo. Vamos ver. Yo llegué mucho antes. Este mucho aqui, ele está intensificando o antes, que já era um advérbio de tempo. Entenderam? Por isso que quando vocês forem usar os advérbios, vocês têm que ir pelo contexto da frase. Prestem atenção, ok? Aqui a gente tem, identifique as características dos advérbios. Eles têm a mesma forma para o masculino e para o feminino, não esqueçam. Eles complementam a informação de quando, como e donde. E ele é um modificador de verbo, né? Eu falei agora do verbo, do adjetivo e do advérbio, ok? Aqui a gente tem um exercício bem claro para vocês fazerem, pelo próprio vídeo, pelo próprio cadernão, vocês vão tentar fazer em casa. Quando a gente voltar, a gente gabarita tudo que a gente fez aqui nas atividades online, ok? Passando, a gente tem um assunto que é muito perguntado, que são os signos de pontuação, que em espanhol é um pouco diferente de português. Alguns, né? A gente vê muito porque as pessoas perguntam por que o sinal de interrogação e de exclamação tem essa frescura de colocar de cabeça para baixo e de cabeça para cima. Como é isso, professora? Quando eu quero perguntar alguma coisa em português, eu tenho que colocar o sinal de interrogação no fim da frase. Não é verdade? Em espanhol, eu coloco o sinal de interrogação no começo e no fim. Preste atenção. Se eu quero perguntar, como vai? Eu falo, que tal? Né? Se é uma pergunta, eu boto interrogação de cabeça para cima e interrogação de cabeça para baixo. Tem pessoas que viram até o caderno para aprender a fazer essa interrogação, que com o tempo vocês vão fazer sem precisar virar caderno, tá bom?
Então, para fazer uma pergunta em espanhol, eu preciso colocar o sinal de interrogação assim e assim. Mas se eu não botar, professora, está errado. Tem que botar. É a norma da gramática espanhola. Tem que botar e pronto, acabou-se, tá? Agora, se fosse uma exclamação, se eu quero falar olá, ó, exclamação normal, exclamação de cabeça para cima. Sendo que eu costumo falar que é bem melhor essa gramática espanhola, porque quando você vai lendo em espanhol, você já sabe no começo que já é uma pergunta. Porque já aconteceu comigo. Às vezes eu estou lendo em português e eu não sei que é uma pergunta. E aí eu vou lendo, e aí eu mudo a entonação porque eu não sabia que era uma pergunta. Eu já paguei muito mico. Sendo que em espanhol não paga esse mico. Porque quando eu vou lendo um texto que é uma pergunta, já está no começo, então eu já leio como se fosse uma pergunta. A entonação já vai como pergunta. Tá certo? Lembrando que se eu quero perguntar alguma coisa e essa pergunta começa no meio da frase, o sinal de interrogação vai para o meio da frase. Não tem problema. Por exemplo, se eu quero dizer: oi, como você vai? Então eu falo: olá. Interrogação. Que tal? Ou se eu não quiser botar exclamação aqui, eu posso colocar só uma vírgula. Percebam que a pergunta, ela começou aqui. Então, se começou aqui, eu já boto o símbolo de interrogação no meio. Não precisa botar a interrogação aqui não, tá? Porque a pergunta começou aqui. Se liga nessa dica. Ok? E os outros sinais de pontuação são iguais, não tem problema, tá? Passando aqui, ó, a gente tem um exercício para vocês fazerem de interpretação. O livro traz algumas palavras e vocês vão colocar nos espaços conforme o contexto. Preste atenção, não vai botar qualquer palavra não. Tem que botar uma palavra que está no contexto da continuidade do texto. Tá certo, minha gente? Ok? Aí passando, ó, nós não vamos para o terceiro capítulo hoje. Vamos deixar o terceiro capítulo para a próxima aula. Tá certo? Ó, eu só peço que vocês leiam o livro, tirem um espaço para vocês estudarem. É importante estudar um idioma. Quem não sabe inglês e espanhol hoje vai ficar para trás, já falei para vocês e é verdade. Uma pessoa que sabe o idioma hoje, com certeza, os caminhos dela se tornarão mais amplos, tá? Então não se estuda espanhol só 40 minutinhos para ficar fluente, não. Tem que tirar um tempo para estudar espanhol ou estudar inglês, você que escolhe. E você tem que gostar, porque também não adianta estudar se não gostar. Não vai aprender, não vai fixar, tá bom? Aprendam a gostar de estudar, porque isso vai levar vocês a caminhos assim maravilhosos, tá? Quem estuda brilha. Pensa nisso, ó. Se eu estudo, eu vou brilhar. Então, às vezes, tem pessoas que falam assim: professora, fulano nem estuda e tem isso, tem aquilo. Mas você não é fulano, você estude, tá bom? A diquinha é que vocês estudem. Pegue esse tempo de quarentena para vocês fazerem o dia de vocês serem um dia favorecido aos estudos. Não fica só dormindo não, tá? Não fica só brincando nem jogando não, porque a vida não só é isso não, tá bom? Um beijo, quarta-feira a gente se encontra. Se tiver dúvida, coloca nos comentários ou fala comigo no meu WhatsApp, que vai dar tudo certo. E besitos, besitos, adiós!